Hello, my friends. Fala, galera. Vamos uma aula sobre pronomes relativos. Pronome relativo vai falar bastante de relação, tá, gente? Porque um conceito conceito de pronome relativo são aquelas palavras que podem interligar a informação de uma frase. Relation. Yeah, that's a relationship inside a sentence between name and pronoun. Uma relação entre o nome e o pronome. Esse nome já foi citado anteriormente, certo? Então, temos aí the most common relative pronouns in English. Os mais comuns aí, né, gente, são who, which, who, where, whose. Vamos lá. Temos aqui who, para pessoas, quando sujeito, tá? O homem que vende açaí, tá? Which, falar de coisas, beleza? O açaí que eu compro, that, usado tanto para substituir which, quanto para substituir whom, vai ser confundido com who, tá? Mas vai falar sobre pessoas com relação ao objeto. Como assim? Who, né? That is the man who helped me. Aquele é o cara que me ajudou muito, certo? In that city, there is a person whom naquela cidade tem uma pessoa a quem eu ajudei, né? Então, isso é quem, tá? Whom seria uma pessoa que recebe ação, tá? Where is talk about places, lugares de tudo, vai falar de coisas, ok? Pessoas, sujeito, coisas, né? Objetos, that, tanto para a pessoa quanto para a coisa, numa linguagem de forma informal. Com pessoas, com objetos, where, lugares, tudo. Num primeiro momento, você pode ver isso aqui, eu vou fazer pergunta, não, você não vai fazer pergunta, você vai dizer que aquele é a pessoa que pode te dar informação, né? Pessoa que, né? Aquela é uma pessoa, ela pode te dar informação, então aquela é a pessoa que pode te dar informação. Aquele é o presente que eu vou usar. Esses ques são pronomes relativos, tá, gente? São apresentados aqui como that. Tá? Eu, enquanto aluno, eu estranhei that como pronome relativo. Poxa, uma dela tem aquele, that is my friend. Mas é assim, né? A gente estranha as coisas, mas a gente tem que se acostumar. Agora para pessoas que são objetos, where, locais, né? Esse é o lugar onde eu moro. Né? Eu não estou perguntando onde você vai, tá? Where do you go? Seria a mesma palavra, só que com uma função diferente, de pronome interrogativo. Aqui está falando de pronome relativo e tudo, né? Aquela é a garota cujas médias são as médias, ok? Alright, who? Estamos a ver de who, né? The girl who studies with me has asked me out. O menino que está comigo me chamou para sair. Receba como who para representar a garota, ou seja, a girl. Vamos ver mais alguns exemplos. Barack Obama, who was president of the USA, discussed yesterday. Então, Barack, que foi presidente dos Estados Unidos, discursou ontem. The girl came here yesterday was very pretty. A garota que veio aqui ontem era muito bonita. Pessoal, vamos lá, então, a gente vai falar de coisas animais, certo? Olha os exemplos. The dog which came here yesterday is outside. O cachorro que veio aqui está lá fora. This is the game which I'm playing now. Este é o jogo que eu estou jogando agora, tá? A NASA has a rocket which can reach extreme velocities. A NASA tem um foguete que consegue alcançar velocidades extremas. Que legal! So, ladies and gentlemen, that. Observe aí o conceito de that. Ele pode ser usado em várias ocasiões diferentes, tá? Aí um pouco de forma diferente. Tanto com pessoas como com animais e objetos. Veja só como podemos usar os mesmos exemplos assim.
Okay, the dog that came here yesterday is outside. Cachorro que veio aqui, tá, gente? Tá lá fora. Fazendo o quê? Eu não have no idea, my friends. The girl that came here yesterday was very pretty. A garota que veio aqui ontem era muito e garotas. Então, a diferença entre é um pouco sutil e é comum causar confusão entre os estudantes. A pessoa que executa uma ação, uma frase utilizada para falar de alguém que recebe uma ação, que solta uma ação, tá? Beleza? Are you going to the mall with whom? Você vai com quem? Quem vai com você? Você vai com quem? Com quem? What is the name of the boy with whom you're going out? O nome do garoto com quem você está saindo. Lembre-se que whom, olha o M lá no canal, whom, é utilizado mais comumente na linguagem escrita. Realmente o termo será um problema. Where? Não é segredo sobre o problema where. Basta utilizá-lo quando quiser falar sobre um lugar. Veja. New York is the city where one live or want to live. New York is the city where I want to live. Agora, é a cidade onde eu quero morar. Castle's Bar is where I met my best friend. Castle's Bar é algo desconhecido. E aí, garotos e garotas, whose, o pronome utilizado para indicar posse ou relação parental, algo semelhante à palavra cujo do português. The boy whose father became very rich is here today. Garoto cujo pai se tornou-se muito rico está aqui hoje. The dog whose owner is my friend was found at the park. Garoto cujo dono é meu amigo foi encontrado no parque. Tudo bem? Temos uma atividade aqui, tá? Na conversação, ela vai ser explicada um pouco no nosso encontro, tá, gente? Nosso encontro aí, e eu conto, tá? Posso passar também essa explicação de áudio privado, tá, gente? Não importa que esse conteúdo chegue até você. Eu vou dar uma lida aqui. Hey dude, hey bro, so you're the man who scored 3 goals in the last football match, huh? No kidding, you're a good player. It's like a feel this way. You feel like home. I must confess that you're right. Sometimes something wrong. Yeah, and you're the player. Your skills are the most beautiful. Thanks, bro. You're looking good. Well, thanks for the compliment, but I really have to go. So let me keep you, see you around, dude. Uma conversa aí, né? Uma conversa entre dois parceiros, né? Um chamou de parceiro, ei parceiro, ei mano, né? Então, rapaz, tô o cara que marcou, olha aqui aparecendo, tá, gente? Que marcou 3 gols na última partida, não. Eu tive sorte, né? Ele é modesto, né? O Kirin tá brincando, você é um bom jogador. Um campo de futebol é onde você. Eu não falei aonde, então eu falei onde, tá, gente? É onde você se sente em casa. I must confess that you're right. Devo confessar que você está certo. O futebol é algo que, olha o que aparecendo aqui, não dá muito para ver. Sim, você é o jogador cujos gols são os mais bonitos. Obrigado, mano. De nada, parceiro. Bom, obrigado pelo elogio, mas eu realmente tenho que ir. Não me deixe prendê-lo aqui. Até mais, parceiro. Tá, gente? Então, esse modelo vai servir de base para essa atividade de conversação, tá? Essa conversação vai valer ponto, né? Essa é a nossa primeira atividade avaliativa do segundo bimestre. Espero que vocês leiam com carinho aqui, né? A construção de diálogo informal entre você e uma pessoa qualquer aí, né? Uma pessoa, amigo, parente, né? Você pode estar, você vai conversar sobre uma ação que você fez, né? No caso do modelo, temos um gol que o cara marcou, você pode falar sobre um prato que você cozinhou, uma atividade de aula que você apresentou, tá, gente? Se você é a pessoa que apresentou esse trabalho, né? A escola pode ser o lugar onde você apresentou, tá, gente? Você é o cara cujos trabalhos são os mais criativos, etc. Usa a sua imaginação, tá, gente? Usa a sua imaginação, tá?
não sei que você tenha vivenciado realmente uma experiência de verdade queira relatar aí, tá? Mas a imaginação ela deve ser utilizada aí sem, perdão, eu ia falar sem reserva, né? Mas a gente tem que pensar bem, tá? Use sua imaginação, mas cuidado para não usar demais também, tá? Seu diálogo você deve usar, você vai utilizar pronomes relativos, né? O which, where's, para se referir à pessoa, objetos, lugares, post. E em seu diálogo você deve utilizar expressões de cumprimento, despedida e até não responder como você está. Assim como a pessoa a qual você vai se referir em seu diálogo, eu espero que vocês estudem esse conteúdo, que é tranquilo, tá, gente? É uma questão realmente de prática, tá? E let's go, let's speak English, my dear friends. See ya. Até mais, gente. Um grande abraço.